Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula teórica sobre a cartilagem hialina. Bom, primeira coisa é onde ela fica, né? Onde ela é mais encontrada, né? Nesse desenho a gente pode ver aqui as regiões onde você mais as encontra. Então, por exemplo, costelas, né? Onde você está vendo marcado de cinza aqui, ó, é onde elas ficam, certo? Na cavidade, nas fossas nasais, está marcado aqui, né? Nas superfícies articulares, né? Marcado aqui nesse desenho, né? Principalmente nas articulações dos ossos longos, né? Na traqueia, né? Nos brônquios, na traqueia, nos brônquios, são os lugares onde você encontra. Além disso, né, você também encontra elas com um papel muito importante no crescimento dos ossos, entre o que a gente chama de diáfase e epífise dos ossos, né? Então, entre a diáfase e a epífise dos ossos longos, que quando estão em crescimento, né, você tem o chamado disco epifisário, né? Disco epifisário. E esse disco epifisário é feito de cartilagem hialina e é responsável pelo crescimento dos ossos, né? Quando esse tecido ele todo se calcifica, então para de ter o crescimento do osso, né? A gente fala que houve a fusão entre a diáfase, que é essa região central, e a epífise, que são essas extremidades, né? E ele também, cartilagem hialina também forma o primeiro esqueleto do embrião, né? Depois que se calcifica e forma o tecido ósseo. Como está aqui, forma o primeiro esqueleto do embrião. Bom, vamos ver agora os personagens, né? As estruturas da cartilagem. E é lógico que a gente vai dar bastante ênfase a essas estruturas, a essa morfologia, nas aulas práticas, mas vamos citá-las aqui, né? E vamos já conhecê-las. Então, primeiro, você tem que aprender a entender nessa imagem aqui, né? De cartilagem hialina, ela é uma coloração de HE, certo? Nessa coloração de HE, você tem as fibras colágenas tipo 2, certo? Nessa imagem, ela está pouco azulada, mas normalmente ela é mais puxada para o azul, né? Toda vez que tem um colágeno tipo 2. Já a gente vai ver essa história do colágeno. Mas voltamos aqui aos nossos personagens. Veja que aqui ó, ele fala do pericôndrio. O pericôndrio não é tecido cartilaginoso. Pericôndrio é tecido conjuntivo. Nas duas extremidades você tem o pericôndrio. Pericôndrio é tecido conjuntivo, não é tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ó, vai daqui até aqui. Então, todo esse tecido cartilaginoso é recoberto por tecido conjuntivo, que a gente chama de pericôndrio. E o tecido conjuntivo tem o que nele? Fibroblasto. Então, o que você está vendo aqui, ó, achatadinho aqui, ó, são o quê? São fibroblastos no pericôndrio, ou seja, no tecido conjuntivo, ó, fibroblastos, entendeu? Acontece que esses fibroblastos, eles falam assim, Shazam! E aí eles viram o quê? Viram condroblasto. Tá vendo aqui, ó, esse condroblasto? De onde você veio? Ah, eu vim do fibroblasto. Era um fibroblasto. Ontem eu era fibroblasto. Hoje eu sou condroblasto e eu sou o que eu quiser. Entendeu? O condroblasto lembra que eu falei? Blasto é quando é novinho, né? Quando é bebezinho, certo? O que acontece? Ele começa a sintetizar a matriz extracelular. Conforme ele vai sintetizando, a matriz vai empurrando ele para o centro, né? Então, mais no centro, você já encontra o condrócito dentro de uma lacuna, certo? E aqui são dois condrócitos dentro de uma lacuna, que a gente, quando tem dois assim dentro de uma lacuna, a gente chama de grupo isogênico. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o melhor exemplo, né? Os dois estão dentro de uma lacuna, aqui é um grupo isogênico, entendeu? Aqui também porque pelo corte parece que são duas lacunas, né? Mas é uma só aqui, é porque pelo corte não pegou na posição correta, ele não fez biquinho para tirar foto no Facebook, então essa lacuna aqui ficou mal na foto. Vamos considerar essa daqui, tá bom? Aqui é mostrar uma lacuna sem os núcleos da célula. Tem o núcleo, mas saiu durante a histologia. Tá bom? Então esses são os personagens, certo? O tecido conjuntivo, que envolve a cartilagem, que tem fibroblasto, que se transforma em condroblasto, que se transforma em condrócito. E os condrócitos, eles, quando estão em dupla sertaneja, eles formam os chamados grupos isogênicos, isso dentro de uma lacuna. Então, toda aqui é lacuna, não é só isso que está vazio, não, tudo é lacuna, certo? E o interessante é que essa lacuna é um artefato. Ela só existe assim durante o processo histológico. Se você cortar
a cartilagem e olhar no microscópio eletrônico, você vai ver que essa lacuna não existe. Ela é um produto da técnica, do tratamento histológico. Vamos ver essa mesma imagem agora com outra coloração, não com HE, mas com Manson. Com Manson, você já vê que ó, a cartilagem está bem azul. E isso aqui é a característica do colágeno tipo 2. A cartilagem fica azul. E aqui você tem o pericôndrio. De novo, os mesmos personagens. Fibroblasto, aí vira condroblasto, que vira condrócito. E aqui a lacuna, certo? Que é um artefato histológico, certo? Vamos ver agora essa estrutura do microscópio eletrônico. Olha só. Vamos entender a imagem primeiro. Aqui você tem as fibras colágenas. Por que aqui está diferente? Por causa do corte. Aqui está longitudinal, aqui está transversal. Cada pontinho desse é um corte transversal de uma fibra. Aqui você está vendo de risquinho, porque aqui é um corte longitudinal. Né? Aqui é como se o canudinho estivesse deitado, aqui é como se o canudinho estivesse em pé. Certo? E aqui você tem a célula, certo? Perceba que ela é cheia de reentrância, tá vendo? Rica em retículo endoplasmático. E você não vê espaço, ó. Tá vendo aqui o tanto de reentrância que tem aqui? Isso aqui aumenta a área de contato. Por quê? Porque essa célula aqui é que está sintetizando essas fibras aqui. É ela que está fazendo a matriz extracelular, que a gente viu na aula de introdução. Ela está sintetizando a fibra colágena, a fibronectina, a glicominoglicana, né? Todas as estruturas da matriz extracelular são sintetizadas aqui por esse cidadão aqui, certo? Que é o condrócito. Então perceba que a lacuna não existe aqui, ó. Né? E o condrócito ele ocupa totalmente o espaço que depois vira lacuna. Você percebe aqui as reentrâncias, né, porque isso indica a troca, a absorção, a troca de substância, né, aumento de área de contato. Normalmente é encontrado em superfícies que tem muita troca. Né? Ela secreta colágeno. No caso aqui, a hialina é o colágeno tipo 2, glicominoglicana, proteoglicana. Aí tem uma coisa interessante, a cartilagem, eu não falei ainda, mas você vai perceber que aqui, ó, no meio dessas fibras colágenas, não existem, perdão, gente, não existem nem vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos, nem inervação. Se não tem inervação, quer dizer que você não sente dor quando bate aqui, quando quebra. Isso é verdade. Não vai sentir dor por aqui, vai sentir dor outras terminações quando você toma pancada, mas não dentro da cartilagem. Você nunca vai dizer, ai, minha cartilagem está doendo. Cartilagem não dói. E cartilagem não sangra, porque não tem vaso sanguíneo. Mas como é que chega o nutriente? Como é que chega a boia aqui? Né? A boia chega por difusão. Certo? Os nutrientes por difusão. Mas e o oxigênio, a troca gasosa? Aqui não chega oxigênio. Aqui é só anaeróbio, filho. Aqui é só anaeróbio. Não tem oxigênio aqui. Né? Ok? Vamos lá, então. Aqui é só para mostrar esse Shazam do fibroblasto virar condroblasto. Né? Você está vendo aqui, então, o pericôndrio, que é um esquema das fotos que a gente viu atrás. É a mesma coisa. Ó. Pericôndrio, e aí você tem aqui a cartilagem, certo? No pericôndrio, você tem as células achatadas. Quando elas estão achatadas assim, né? Elas são fibroblasto. Depois, elas vão ficando mais gordinha, tá vendo? À medida que ela está mais larguinha, ela começa a virar um condroblasto. Né? E quando ela vira condrócito, ela fica totalmente redonda, tá vendo? Que ela salta, né? Que nem o professor Valdeci, ó. Quando nasceu era magrinho, foi engordar, hoje tá uma bolinha, ó. Tá vendo? E anda com a bolinha na barriga. Tá vendo? Então aqui, e aqui no espaço, né, são as fibras. E tem uma coisa interessante também, que tá mostrando aqui nesse desenho, que é difícil de ver na imagem, essa parte clara em volta do condrócito, né, é chamada de matriz capsular. Por quê? Porque aqui tem muita substância fundamental e pouca fibra colágena. Aqui você tem os dois, fibra colágena e substância fundamental, como você aprendeu lá na aula de introdução. Mas aqui, ó, nessa beiradinha aqui, ó, nessa voltinha aqui, né, não dá para ver isso muito bem nas imagens, né? Não dá para você perceber que aqui, ó, é mais clarinho, tá vendo? Você tem um azul escuro aqui é mais clarinho, tá vendo? Você tem um azul escuro aqui, ó, aqui em volta dela é um pouquinho mais claro, tá vendo a beiradinha dela aqui, ó? Aqui tem um azul escuro, na bordinha um pouquinho mais clarinho, tá vendo? É o que ele está desenhando aqui, ó, nesse esquema, ó, essa parte mais clarinha. Por quê? Porque é rico em substância fundamental. Glicominoglicana, né? E menos fibras. Tem poucas fibras colágenas, por isso que fica branquinho assim. Aqui agora, mostrar de novo, né, o pericôndrio, é uma outra imagem, mas para mostrar a mesma coisa. Ó, você tem aqui o pericôndrio em rosa, né? E a cartilagem mais puxado para o azul, para o roxo, né? O pericôndrio, ele vai ter toda a cartilagem hialina, exceto nas articulações. Nas articulações não tem, nos terminais articulares não vai ter pericôndrio, né? O pericôndrio vai ter na cartilagem hialina, exceto nas
articulações, certo? Nessa parte não vai ter pericôndrio, né? Nessa parte, quem é que vai dar a boia? Quem vai dar a nutrição para a cartilagem? O líquido sinovial, certo? Aqui é só para você ver que o tecido conjuntivo, ó, o tecido conjuntivo do pericôndrio, ele é rosa. E a cartilagem é azul. Então aí a gente faz uma homenagem para Damares, né? O colágeno tipo 2, ele é sempre corado com azulzinho. E o colágeno tipo 1 é rosa, é menina. E o colágeno tipo 2 é menino. É só uma homenagem, viu? Na verdade, para ajudar você a lembrar. Olha só essa imagem. Ó, aqui tá rosinha. Se tá rosinha, que colágeno tem aqui? Vamos olhar a imagem? Se tá rosinha, é tipo 1, colágeno tipo 1. E aqui? Aqui tá azulzinho aqui no meio. Qual colágeno que tem aqui? Colágeno tipo 2. Então, tipo 1 é rosinha, é menina. Tipo 2 é azul, é menino. Essa homenagem é só para ajudar você a lembrar, viu? E aqui a nutrição, né, que eu já falei. Esse pericôndrio é que vai enviar os nutrientes para a cartilagem por difusão, porque não tem vaso, certo? Vamos lá. A parte de fisiologia dos hormônios que envolvem a cartilagem, né? Você tem hormônios que aceleram o processo de desenvolvimento do tecido cartilaginoso e outros que inibem, né? Quem é que acelera? Tiroxina e testosterona, né? A tiroxina é um hormônio que acelera o metabolismo. Ele acelera, né, a síntese de proteoglicanas, certo? A tiroxina e a testosterona. Né? Já o hormônio do estresse, que é a cortisona, a hidrocortisona, e também o estradiol, que é o hormônio sexual feminino, esses já vão provocar o quê? Uma diminuição da síntese de proteoglicanas, certo? Já o hormônio de crescimento, ele vai provocar o aumento tanto da capacidade de síntese como da multiplicação de células, né, do cronoblasto. Então, o hormônio de crescimento vai estimular a síntese que esse condroblasto vai ter, ou seja, ele vai sintetizar o que o condroblasto? Proteoglicana, glicoaminoglicana, fibra colágena, tudo que ele sintetiza é estimulado pelo hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento sintetiza também o aumento da mitose, aumento do número de células, tá ok? Então, quem é que inibe? O hormônio do estresse e o hormônio sexual feminino. O resto estimula. Crescimento. Olha só, o crescimento tem dois tipos, que a gente chama intersticial e aposicional. O intersticial é muito simples, é o crescimento aqui no interstício pela multiplicação da célula, só que esse nunca é muito, é só no comecinho. Porque assim que a cartilagem se forma, ela é rígida e ela não se distende muito. Então, se as células começam a se multiplicar, elas ficam presas dentro da lacuna, e a lacuna aumenta um pouquinho, você tem uma pressão para crescer aqui, mas é muito pouco. Quase não ocorre o crescimento intersticial, ele ocorre mais no início mesmo, né, do desenvolvimento, quando a cartilagem ainda não está completamente formada, quando a matriz extracelular ainda não enrijeceu. O principal forma de crescimento é pelo pericôndrio. O pericôndrio, os fibroblastos vão se tornando condroblasto, o condroblasto vai se tornando crondócito, então ela vai aumentando em espessura, né? É o crescimento chamado crescimento aposicional. Essa é a principal forma de crescimento de todas as cartilagens, certo? E aqui um esquema mostrando como a cartilagem cresce, né? Você tem aqui as células mesenquimatosas, né, na cartilagem hialina, né? Aqui no A, são as células mesenquimatosas do mesênquima que vem do mesoderma, né? Elas se multiplicam, né? Multiplicam muito, ó, sofrem muita mitose. Aqui está mostrando uma mitose, né? Uma anáfase, né? Tá aqui outra anáfase, e vai mostrando aqui a mitose, tem várias anáfases, né? Ela vai se multiplicando, né? Essas células aumentam muito em número. E depois ela começa a sintetizar a matriz. Quando começa a sintetizar a matriz, ela começa a se afastar uma da outra. Então, essa é uma fase de crescimento intersticial, né? Porque ela está crescendo, está aumentando o número de células aqui dentro, certo? Só que assim que a matriz começa a enrijecer, começa a formar, ela cresce e fica dentro do grupo exógeno, porque ela não tem mais como se espalhar pela matriz, porque a matriz é rígida. E nessa fase aqui, o crescimento principal é o aposicional, certo? E aí forma então os grupos exógenos. Nas fotos eu mostrei de 2, mas pode ter até de 8. Tá ok? E é isso, pessoal.